Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar voltando com um quadro que vocês me pediram muito. Nem sei se vai dar muito certo, mas vou até o fim dessa vez, eu prometo. E nessa retomada do abecedário, a gente volta de onde parou. A gente volta da letra F de forma de vida, uma escolha palada e ruim da minha parte, porém que eu considero um conceito tão importante que, mesmo que seja muito ruim do ponto de vista do algoritmo, do impulsionamento, do interesse até do público, a gente vai seguir em frente porque tem coisas que a gente tem que nadar, inclusive contra a nossa forma de vida. Mas antes disso, não se esquece, curte, comenta, compartilha, chega junto, ativa o sininho, se inscreve, faz parte da campanha de financiamento coletivo do canal pelo Pix, que o QR Code está aparecendo aqui na tela, pelo Apoia-se, que o link está na descrição, e pelo Clube de Membros, que tem um monte de benefícios. Então chega junto no Apoia-se, no Clube de Membro e no Pix. Sua ajuda é fundamental para a gente continuar e melhorar as coisas por aqui. Valeu, simbora pro vídeo. Antes de fato começar o vídeo, eu queria dizer que essa escolha de retornar ao abecedário foi um pedido de vocês e eu demorei para executar porque eu estava pensando como retomar depois de tanto tempo. A gente fez o abecedário juntos numa época em que eu não tinha constância para fazer os vídeos, eu não conseguia me dedicar como eu estou me dedicando hoje, por questões inclusive de saúde, mas que hoje, graças a Deus, está superado e a gente está conseguindo dar prosseguimento nesse trabalho aqui, mas que é um hiato grande, querendo ou não, é um hiato considerável. E aí, até do ponto de vista de eu já avancei mais do que as formulações que eu tinha colocado, então valia a pena voltar do começo, já que estava no começo ainda, ou continuar de onde parou. E eu decidi escolher continuar de onde parou. Por quê? Porque eu sou sempre favorável de que aquilo ali, por mais que eu já tenha outro acúmulo, era o que era meu melhor na época. E então é aquilo, era o meu melhor na época, com meus erros, meus limites e meus acertos. Então a gente vai continuar de onde parou. E o segundo recado é que escolher forma de vida é uma escolha bem merda. Porque é um conceito bem hermético, bem fechado, mas que eu considero um conceito muito importante e que é um conceito que pode ajudar os marxistas. Não é um conceito que os marxistas usam, mas é um conceito que eu acho que pode ajudar os marxistas mais do que eles imaginam e pode ajudar a militância mais do que a gente imagina. E que só vem descobrir dentro da filosofia hardcore. Então eu vou tentar trazer um pouquinho de forma de vida nesse abecedário. Agora sim, valendo mesmo, simbora! É verdade que não há vida certa no erro. Essa é uma frase para lá de enigmática em um livro bastante enigmático que é A Mínima Muralha, de Theodor Adorno. A Mínima Muralha é um texto, se é que a gente pode chamar isso que é a mínima muralha de texto, mas é um conjunto de aforismas bastante desconexos um do outro, que meio que passeiam por vários temas de toda a filosofia adorniana e que aparece da mesma forma que desaparece, sem muita explicação, sem querer explicar nada muito bem, apenas joga a reflexão de forma aforística, lide com isso, pense a partir disso. E uma das frases dentro de um dos aforismas de Mínima Muralha é que não há uma vida certa no erro. Isso faz a gente refletir sobre muita coisa. O que significa uma vida certa geralmente é um debate que vem da filosofia moral. E Adorno não era o mais simpático dos moralistas. Ele era um cara, inclusive, com muitas influências nietzschianas, e a moral não é algo muito que Adorno está familiarizado. Então, o que significa uma vida certa não é possível no erro. O próprio conceito de certo e errado está muito permeado por um moralismo, mas que não é isso que Adorno essencialmente está querendo dialogar. O que de fato Adorno estava querendo trazer com não há uma vida certa no erro. Uma das leituras possíveis é que Adorno está pensando que dentro de uma estrutura rachada, patológica, que produz tantos bloqueios, tantas impossibilidades de realização de uma vida boa, de uma vida justa, de uma vida livre para os seres humanos como um todo, tanto quanto sociedade como pessoas individuais. Não é possível nada certo numa sociedade estruturada no erro. Esse erro seria entender como vai apontar Honneth mais na frente, analisando a obra de Adorno, de que o capitalismo é uma forma de vida fracassada. Honneth traz um termo
que já começa a aparecer na teoria crítica com Adorno, Benjamin muito por cima, esses dois, mas assim, muito, muito por cima mesmo, nem aparece o termo em si, mas que aparece mesmo em Habermas. Lebensform, a forma de vida, mas que a teoria crítica vai se apoderar desse termo, principalmente a partir de Wittgenstein, que foi o cara que deu a maior força ao termo, ao conceito de forma de vida. Mas por que a gente se apropriar de um conceito tão hermético do ponto de vista filosófico, teórico, e por que hoje esse conceito é tão importante? Ao meu ver, porque partindo dessa leitura a partir de Adorno, de que o capitalismo é uma forma de vida em si fracassada, ela não pode produzir nada certo, porque não há vida certa no erro, a gente pode ver que a gente vive hoje um tempo em que o sentido comum parece desmoronar. As possibilidades de reconhecimento, de liberdade, de produção de pertencimento ao trabalho, ao desejo, à linguagem, à vida, estão desmoronando. As redes sociais são um reflexo muito importante dessa fragmentação da linguagem social, que, de certa forma, se traduz nessa fragmentação da possibilidade da produção de um comum, de um senso comum, de uma comunidade, seja ela boa ou ruim. A própria possibilidade de uma comunidade parece se diluir nesse capitalismo, que é essa forma de vida fracassada, que ao tentar realizar uma liberdade de mercado, uma ultraliberdade individual, destrói as possibilidades de um comum. A política, diante de toda essa fragmentação, desse isolamento dos sujeitos, dos indivíduos, ela vai se tornando cada vez mais espetáculo, mercadoria, assim como o sofrimento, que muitas vezes aparece, inclusive aparece para Adorno, como uma das últimas expressões humanas numa forma de vida completamente fracassada, que é o capitalismo. Ele se individualiza a ponto de não dizer nada sobre essa forma de vida que produz tanto sofrimento, da qual esse sofrimento deveria ser uma expressão da impossibilidade de uma vida certa no erro, no capitalismo. Em meio a isso, o conceito de forma de vida pode nos ajudar a nos perguntar como estamos vivendo. Quais modos de vida são possíveis como alternativas a essa vida fracassada? E quem tem o poder de definir uma vida fracassada como a única vida possível? Forma de vida, portanto, ele não é somente um conceito técnico, ele é um conceito político. Apesar da alta filosofia que ele ocupa, desse campo super abstrato, ele é um conceito extremamente politizado em si mesmo. Ele é uma chave filosófica que nos ajuda a pensar o cotidiano, a linguagem, os afetos, a política. A política na linguagem, nos afetos, no cotidiano, nos pequenos gestos, como vai dizer Adorno na Mínima Moralia, nos gestos mais banais da troca de presente no Natal, aí mesmo mora os interesses mais sórdidos do capitalismo. Parece apenas birra de quem quer implicar e criticar qualquer coisa que os seres humanos fazem, mas o que Adorno está tentando mostrar é que superar o capitalismo requer uma luta tão profunda, porque até nos menores gestos ele se faz presente. Ele é muito mais do que somente uma forma de dominação econômica, política, que se faz presente na manipulação ideológica da cultura e assim por diante. Ele impregna nossa subjetividade. Ele impregna nossos gestos. Até os mais inocentes gestos estão impregnados pela força do capital. E quem decide isso? O que torna essa vida vivível uma vida errada, possível de ser e de continuar vivível. Nesse vídeo, a gente vai tentar passar de Wittgenstein, Adorno, Benjamin, Habermas, Butler, para tentar entender como a crítica a formas de vida e esse conceito de formas de vida é também uma crítica da sociedade poderosa, da linguagem, da normatividade, de maneira que pode ser usada de forma muito radical, inclusive pelos marxistas. Eu falei para vocês que Wittgenstein foi o cara que cunhou de maneira mais radical o termo e que trouxe esse termo para o grande debate filosófico, e Wittgenstein não é exatamente o cara mais afeito à política, o cara mais politizado, muito pelo contrário, né? E mesmo as posições políticas de Wittgenstein não eram nada muito emancipatória ou coisa do tipo. Wittgenstein era um filósofo analítico que estava muito preocupado com a linguagem e da qual, para ele,
a filosofia só tinha um problema, que eram problemas de linguagem. E ele estava tentando pensar a partir da linguagem e reformular os problemas filosóficos. Wittgenstein, portanto, inaugura o conceito de forma de vida em suas investigações filosóficas, 1953, portanto, seu texto mais maduro, marcando um rompimento com o ideal lógico do Tractatus. O Tractatus é a sua primeira grande obra filosófica. Basicamente, ele escreveu essas duas grandes obras filosóficas, o Tractatus e as investigações filosóficas. Ele tem outros textos, mas que são, por assim dizer, menores do ponto de vista da sua obra. Meu Deus, os meus amigos Wittgensteinianos vão morrer porque eu acabei de dizer isso. Mas basicamente é isso. Primeiro veio o Tractatus, em seguida veio as investigações filosóficas, que é uma grande guinada, uma inflexão importante no seu pensamento. E Wittgenstein afirma no Tratatus que falar da linguagem é participar de uma forma de vida. Portanto, a forma como a gente fala, o jeito que a gente fala, o sentido que a gente dá às palavras não caiu do nada, não brotou da árvore. Não tem uma setinha na árvore dizendo que árvore é árvore, que quadro é quadro, e que quadro fica no museu e que a gente não pode tocar, etc. Essas coisas não são dadas. Essas coisas são construídas. Construídas pelo quê? Por uma forma de vida. A nossa forma de vida faz com que o quadro fique no museu e você não toque. E que a gente entenda que ali é um espaço meio sacro de admiração, de reflexão sobre as artes. E, portanto, você vai se comportar e agir de determinada maneira. Portanto, quando você fala de quadro, está remetido a todo esse universo de conjunto de relações que você traz consigo e que você sabe que isso significa exatamente isso e que isso traz consigo esse conjunto de relações e de imaginários que carrega com essa palavra simples chamada quadro, e da qual eu só vou entender quando você me diz que foi numa exposição de quadros de um autor tal, porque eu participo dessa mesma forma de vida, da qual a gente nomeia, dá sentido, dá palpabilidade a essa palavra, porque a gente participa dessa mesma forma de vida, desse mesmo conjunto solo social que permite com que essa forma de vida produza certos jogos de linguagem. Essa possibilidade de como se a gente estivesse partilhando de um mesmo jogo e a gente sabe as mesmas regras e por isso faz com que a gente possa se comunicar e agir de maneira que todo mundo meio que se entende. Inclusive, a partir disso, Wittgenstein vai debater os desentendimentos, a certeza, os desentendimentos que são radicais, os que não são, os que podem ser superados e assim por diante. Mas falar de linguagem é uma forma de participar de uma forma de vida, significa que o sentido de uma palavra não vem por correspondência fixa com o mundo. Não é essa questão representacional ou de pura correspondência, mas de que o seu uso depende de contextos sociais partilhados, de chamados jogos de linguagem, onde a linguagem não é exterior à vida. Ela é a vida que se corporifica em linguagem. Ela é situada, ela é vivida a linguagem. E a linguagem muda tal qual a vida muda. Porque a vida muda e muda consigo a linguagem junto com a vida. Porque a linguagem é uma expressão da vida na linguagem. Só faz sentido porque vivemos uma forma de vida comum, com gestos, hábitos, afetos, normas implícitas e explícitas que fazem com que a gente consiga transitar e vivenciar essa forma de vida através da linguagem. Por isso que Wittgenstein vai dizer que os limites da linguagem é os limites do meu mundo. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Portanto, eu só posso imaginar como mundo aquilo que eu consigo dar voz na minha linguagem, de certa forma. Wittgenstein, ele não fez uma teoria política e, de certa forma, passou até bem longe disso. Mas as suas ideias, de certa forma, desestabilizaram uma noção de linguagem neutra e universal que pairava dentro de certa filosofia da linguagem. Toda linguagem está ligada a práticas. Portanto, a linguagem para Wittgenstein, ela é uma prática. E essas práticas são históricas, normativas e muitas vezes excludentes. E aí entra já uma leitura crítica a partir das noções de Wittgenstein. E há muito. Lá na filosofia da UFPE tem uma galera muito bacana, muito massa, estudando Wittgenstein e indo para além do que Wittgenstein propôs a partir de Wittgenstein. Essa concepção vai influenciar alguns autores, como Stanley Cavell, Judith Butler, a teoria crítica, Vina Das, e compreendem, de certa forma, que a linguagem também é o lugar
onde nós falamos do sofrimento, do trauma, da exclusão, da esperança, e de certa forma por isso que a psicanálise sempre dialoga com uma certa teoria da linguagem, como Wittgenstein. Muitos psicanalistas vão gostar muito de Wittgenstein. A política da linguagem, de certa forma, também expressa uma política do reconhecimento, e isso é importante para a gente ver já um desdobramento dessa noção. Pensar a linguagem como forma de vida implica entender que a linguagem expressa posições éticas e políticas profundas. Judith Butler, por exemplo, que vai fazer uma série de misturas teóricas bastante controversas, mas muito interessantes, ela mostra que certas vidas se tornam legíveis, reconhecíveis e lamentáveis, enquanto outras não. Ou seja, é uma gramática do que uma pessoa é vista como pessoa e outra não. Que está, por exemplo, no livro dela, que eu estou fazendo um grupo de leitura, na qual ela fala da Palestina, de Israel, etc., que é o Vidas Precárias, Os Poderes do Luto e da Violência. É um livro muito massa. E isso depende, essa gramática de quem é uma vida que vale a pena sofrer a sua morte, qual vida pode ser morrida, né, por assim dizer, do ponto de vista social, e da qual não tem direito a luto, e quais vidas são precarizadas e quais não, e como isso ocorre por uma certa gramática que, de certa forma, funciona a partir de uma forma de vida. Uma forma de vida que estrutura não somente a linguagem, mas estrutura o reconhecimento dessas formas da gente produzir segregação, inclusive segregação que indica quem é uma vida humana e quem é menos humano, e por isso a morte não é tão sentida, não é tão enlutável. E essas normas determinam, portanto, quem tem o direito ao luto, quem pode ser ouvido, quem pode ser considerado humano. Logo, a linguagem e também o reconhecimento não é só um meio de comunicação, não é só um meio da gente produzir identificações. É um campo que decide o que pode existir, o que pode ser nomeado, o que pode ser amado, o que pode ser descartado. E isso explicita muito bem que tipo de forma de vida a gente está vivendo. Que forma de vida é essa da qual certas vidas podem não ser consideradas mais humanas que outras e por isso não têm direito a luto, não precisam ser escutadas e não contam como seres humanos. Que forma de vida é essa? Nesse ponto, a forma de vida é também uma espécie de gramática do sensível. Ela determina quem a gente vê como pessoa, quem não. Quem a gente considera como ser humano, quem não. Quem a gente considera como pessoa digna de ser lutada em sua morte e quem não. Apesar de Adorno não usar o termo forma de vida de maneira explícita, eu considero que o seu projeto crítico inteiro é uma espécie de crítica da forma como nós organizamos a vida, né? De formas de vida, especialmente dessa vida no capitalismo tardio. Adorno vai fazer parte de sua teoria pós-Segunda Guerra Mundial, onde na Alemanha, onde ele está situado, o capitalismo, de uma forma ou de outra, se impõe e se impõe nesse pós-guerra, onde é um período de ascensão do capitalismo e que Adorno vê onde todo mundo está comemorando ou onde todo mundo acha que agora um capitalismo democrático, com o rosto humano, do bem-estar social, está se fazendo presente. Portanto, é possível ter um capitalismo legal. Adorno está olhando para aquilo com muita desconfiança. E, portanto, a frase "não há uma vida verdadeira na falsa, não há uma vida boa na falsa, no erro", vem também desse momento. Adorno está dizendo para todo mundo que o capitalismo é horrível, que está tudo dominado, que está todo mundo vivendo sobre exploração, num momento em que o capitalismo estava vivendo o seu ápice nas políticas de bem-estar social. E ele via naquilo exatamente um perigo de o capitalismo ir criando cada vez mais ferramentas para controlar as pessoas, controlar a vida, controlar os mínimos detalhes dessa vida. E, portanto, de certa forma, como vai dizer Axel Honneth, a teoria de Adorno é uma teoria sobre como o capitalismo é uma forma de vida fracassada. Portanto, a teoria de Adorno pode ser lida como uma teoria que, de certa maneira, aborda e tem como centralidade a ideia de uma forma de vida. Do capitalismo como essa forma de vida moderna, que é atravessada por uma racionalidade instrumental, que é muito dominadora e que submete o sujeito a uma lógica de mercado, da performance, da equivalência mercantil. A linguagem nesse universo ela é empobrecida à lógica da troca mercantil, da performance, do lidar instrumental com os objetos e com o outro,
Por isso que vai ter uma outra frase de Adorno no Mínima Muralha, que é: até no abrir e fechar da porta, você observa como há a dominação do capital, né, a forma como as pessoas lidam com os objetos, sem cuidado, sem tato, porque é tudo descartável no capitalismo, faz com que Adorno, de certa forma, veja que, além da linguagem ter sido empobrecida e refletir esse fracasso que é a forma de vida do capital, e essa forma de vida empobrecida que é viver no capital, ele também aponta como a sensibilidade dos sujeitos ela é completamente domesticada para que a gente não perceba esse empobrecimento, esse fracasso que é a vida no capital. Adorno aponta que a cultura de massa, ao produzir um padrão de gosto, né, ou padrões de gosto, de conduta, reduz a experiência humana à mera repetição, onde até mesmo nos ambientes onde você está apenas se entretendo com um filme besterol, até aí o capitalismo tá lá. Enquanto forma de vida fracassada, fazendo com que você não enxergue isso, fazendo com que você não se dê a possibilidade de enxergar o fracasso que é essa vida e assim por diante. Uma vida onde tudo parece dado, onde tudo parece colocado, onde tudo já está disposto, mas na verdade o que está posto mesmo é que essa vida está completamente dominada por uma forma de vida fracassada. E em cima dessa forma de vida fracassada, não é possível construir nada de certo. Não é possível construir nenhuma possibilidade de construir algo certo sob o erro. E aqui entra Walter Benjamin em especial, que além de ter sido um grande teórico da teoria crítica, Benjamin foi mestre de Adorno, né? Adorno foi um discípulo de Walter Benjamin. E no seu artigo sobre a linguagem em geral e a linguagem do homem, um artigo da qual eu tive pesadelos no meu primeiro período, Benjamin ele vai apontar que toda linguagem é expressão. Ele vai ter uma teoria diferente um pouco da linguagem de Wittgenstein, mas ele aponta que toda linguagem é expressão e que a linguagem não serve apenas para comunicar, mas serve para tocar, para revelar, para nos mostrar o ser. É uma teoria muito mais metafísica, a teoria de Benjamin, e ele vai apontar justamente para o que ele chama de linguagem adamítica, que vem de Adão, dos períodos onde o ser humano não sofreu ainda a queda, né, do paraíso e tá lá vivendo Adão e Eva, esse tipo de coisa. A linguagem adamítica, que não nomeia, mas expõe, representa, portanto, para Benjamin, e portanto é isso. Ela não significa que ela existe ou existiu, mas ela é uma representação, ela é uma potencialidade. Ela representa essa potência crítica contra uma linguagem técnica, comercial, ultracientífica, padronizada, que domina e que empobrece e que é reflexo dessa forma de vida fracassada que é o capitalismo. Essa linguagem, por assim dizer, adamítica, pura, ela resiste à equivalência abstrata do valor de troca, vai dizer Walter Benjamin. E, portanto, ela resiste ao tornar a relação, já que linguagem é relação também, resiste a tornar a relação essa relação permeada pela lógica do valor de troca. É uma forma de romper com a forma de vida dominante. Afinal de contas, uma linguagem é também uma forma de vida. Trazer essa linguagem adamítica como essa espécie de resistência inata da potencialidade da linguagem é uma forma de apontar para aquilo que resiste na própria linguagem a se conformar completamente a uma forma de vida dominante. Um exemplo disso, por exemplo, está no filme Alphaville, de Godard, Jean-Luc Godard, onde uma das formas de dominação é justamente a retirada do vocabulário de certas palavras, principalmente palavras ligadas aos afetos. Mas vai havendo um conjunto de ser, né, uma coisa, um computador, sei lá o que diabo é aquilo, mas um conjunto de poderes, né, de pessoas que dominam aquela cidade, Alphaville, e que elas retiram da linguagem das pessoas. Mas ainda que retirem, isso volta. Isso volta como resistência. E no filme isso fica muito explícito na personagem da Anna Karenina com esqueci o nome do ator. Enfim. Mas que fica explícito nessa relação. E que é foda. Meu filme favorito de Godard é Alphaville. Adoro demais. E que para ambos, para Adorno e para Benjamin, a estética, a arte, poesia, pensamento, portanto, pensar também é uma forma de estética. É uma tentativa de recuperar essa experiência outra. Essa experiência que não foi completamente colonizada por essa linguagem do capital, por essa linguagem comercial, por essa linguagem do tecnicismo, do puro cientificismo, de uma racionalidade puramente instrumental. O que é que escapa dessa dominação?
O que é que escapa na nossa linguagem, na nossa forma de vida, dessa dominação absoluta do capital? Essa tentativa de encontrar esses pequenos fragmentos que escapam na linguagem, na estética, é algo que é muito presente em Adorno, em Benjamin, porque eles estão tentando encontrar nessa forma de vida fracassada aquilo que aponta para uma outra forma de vida. De uma forma de vida que possibilite o acerto do ser humano, que possibilite o ser humano acertar. Porque numa forma de vida errada, como vai dizer Adorno, não há possibilidade do acerto. Quem também vai comentar e debater, e aí sim usando diretamente o termo, é Habermas. Habermas e a sua teoria do agir comunicativo, que, ao meu ver, é uma grandíssima já domesticação da teoria crítica. Né? Quem acha, né, Losurdo, fica aí morrendo o coração, porque a teoria crítica, ai meu Deus, o marxismo ocidental morreu, vou precisar ressuscitá-lo, Jesus, não sei o quê. É porque não leu Habermas. Porque Habermas é uma desgraça absoluta, assim. Dito isso, Habermas retoma Wittgenstein, até porque Habermas tem toda uma teoria da comunicação e esse tipo de coisa, que é a teoria do agir comunicativo, e que, para ele, formas de vida são estruturas normativas e simbólicas da qual os sujeitos se reconhecem e se compreendem e se validam mutuamente em suas razões de ser. Ou seja, formas de vida, elas guardam gramáticas normativas, universos simbólicos que fazem parte de uma determinada sociedade, de uma determinada forma de vida, né? Isso significa que quando a gente fala, quando a gente se comunica, esse universo simbólico de normas, de espaços de reconhecimento se faz agir. Ou seja, quando eu falo, minha fala vai ser mais considerada do que uma pessoa negra, por exemplo, porque está permeado dentro desse universo de reconhecimento que uma pessoa branca tem mais voz que uma pessoa negra, né? Aquele debate de Spivak, né? Pode os subalternos falar, né? Então, os subalternos podem falar? Podem, mas, assim, o que ele fala fica meio que ao léu, né? Ou seja, isso significa que a gente faz crítica a partir dessas formas de vida, né? Ou seja, essas formas de vida, de certa forma, elas não são necessariamente estáveis. E Habermas vai apontar que essa forma de vida que a gente está vivendo, ela, de certa forma, ela tem um risco, ela vive sob um risco. E qual é o principal risco que Habermas aponta? É a lógica do mercado, do dinheiro, né, do capital, e a lógica do poder que está inserido nesse poder do capital. É o que ele vai dizer que há um mundo da vida e que e um mundo do sistema, e que o sistema corrompe o mundo da vida, transformando o mundo da vida, na qual a forma de vida se faz habitar, num reflexo desse mundo do capital, que é instrumental, que é tecnicista, que é objetificador, e é reificador, e assim por diante. Esse processo de colonização que Habermas está trazendo permite ele fazer um conjunto de críticas a esse processo. Críticas a essas normas, a essas gramáticas de reconhecimento, que mais futuramente Honneth vai fazer, principalmente a crítica às gramáticas de reconhecimento. Habermas, portanto, ele aposta, posso considerar horrível, mas ele vai apostar numa tentativa de, a partir dessa crítica, produzir uma reconstrução da racionalidade intersubjetiva, orientada ao entendimento, né? Reconstruindo as possibilidades de entendimento a partir da possibilidade de reconstrução da comunicação humana. Comunicação não só no sentido de falar, mas de uma linguagem que não esteja tão permeada por essa coisa do capital, da instrumentalização, da ultra-racionalização, mas que esteja voltada para o entendimento, para a construção do entendimento do ser humano e assim por diante. Acho essa formulação de Habermas bastante meia boca, mas ela é muito importante. Ela é muito importante dentro do debate da filosofia do direito, da filosofia da justiça e assim por diante. Portanto, a sua crítica não é exatamente ao capitalismo em si, ainda que isso seja um problema. É a colonização desse espaço de possibilidade de entendimento que é bloqueado por esse mundo que o capital gesta, que é esse mundo sistêmico, que está permeado por uma racionalidade técnico-instrumental, da equivalência da troca e assim por diante. E ele propõe, portanto, que resistir é fortalecer essas esferas de ação comunicativa, esses espaços de escuta, de argumentação, de deliberação coletiva,
que é o que ele vai dizer que são as bases de uma forma de vida democrática, né? Veja, a proposta de Adorno e de Benjamin é muito diferente da de Habermas. Apesar de Habermas ter uma proposta política muito mais explícita e Adorno e Benjamin nem ter essa explicitez nas suas propostas políticas, ser muito mais propostas negativas, no sentido que eles são anticapitalistas, eles querem que algo surja no lugar do capitalismo, eles não necessariamente estão preocupados em dizer o que é, mas ainda assim, nesse sentido, eles são muito mais radicais do que Habermas, porque Habermas não está preocupado em produzir uma superação. Mas dito isso, o conceito de forma de vida em Habermas, ele é fundamental para você produzir uma possibilidade de crítica. Habermas só consegue produzir uma certa crítica desse agir comunicativo e dos bloqueios que o capital e o mundo do sistema produz a essas possibilidades de comunicação, porque ele, de certa forma, está lidando, instrumentalizou bem, né, para usar um termo que ele odiaria, o conceito de forma de vida. Mas, acima de tudo, diferente do que Habermas coloca, forma de vida é um espaço de disputa. Benjamin e Butler, de certa forma, convergem nessa percepção de que linguagem é disputa. Não é entendimento, como vai dizer Habermas. Linguagem é disputa. Forma de vida não é uma essência. É um modo histórico de organizar o mundo, o desejo, o corpo, o reconhecimento, quem são seres humanos e quem não são. Portanto, se isso tudo é histórico e é passível de transformação, isso é político. Isso se constitui na polis e na polis pode ser alterado. Portanto, o reconhecimento, como vai dizer Honneth, ele é permeado por luta, mas não só por luta, e não só o reconhecimento das identidades e de quem são seres humanos e quem não são, mas quem é passível de luto e quem não é. Quem é passível de escuta, quem não é. Quem é passível de ter sua vida vista como digna de existência e quem não. Enquanto Benjamin aponta também que a crítica da linguagem é uma crítica da política. Afinal de contas, a própria forma com que a gente usa a linguagem, a própria palavra, a forma como a gente constrói os jogos de linguagem, para usar o termo de Wittgenstein, já é em si político. A forma como a gente usa certas palavras, por exemplo, eu dei tanto num relacionamento e não tive retorno. Isso é o quê? Você foi numa quitanda comprar algo e deu um dinheiro a mais e estava esperando um troco e não veio? Que tipo de reciprocidade é essa que a gente pensa quando fala em reciprocidade? É reciprocidade mercantil? E, portanto, linguagem é crítica da política. E, portanto, crítica da linguagem é crítica da política. E a estética é o lugar onde, de certa maneira, essa forma de vida também se faz ver, onde ela é uma espécie de estruturação de uma gramática do mundo sensível. Ou seja, por que um certo corpo é visto como um corpo digno de ficar vivo e outro corpo não? Ele pode ser morto. Mesmo que seja uma criança, mesmo que seja milhares de crianças, como a gente está vendo no que está acontecendo em Gaza, por exemplo. Isso é estética. É uma forma de a gente se sensibilizar ou não com o mundo, com certas coisas, com certos corpos. Tanto Butler como Benjamin, de certa forma, à sua maneira, nessa junção muito maluca que eu estou tentando fazer, propõem que resistir é interromper a normalidade dessa gramática, dessa forma de vida, dessa maneira da gente estruturar a linguagem, dessa maneira da gente estruturar o sensível, e que, portanto, visa deslocar essas formas de vida estabelecidas para a gente tentar ver e falar de outro jeito, porque assim a gente pode encontrar ou tentar buscar nessa forma de vida as suas brechas, as suas incongruências, as suas contradições, as suas linhas de fuga para uma forma de vida diferente, que não seja errada na sua raiz. Pensar a partir do conceito de forma de vida é, de certa forma, a possibilidade da gente recusar naturalizações muito sutis daquilo que nos oprime, para que não seja somente desnaturalizar o valor trabalho, ou a indústria, as relações de propriedade, mas desnaturalizar os gestos, o campo do sensível, a gramática de reconhecimento das pessoas, o campo de sensibilidade sobre o corpo da qual o ser humano vive. É perceber que nossas linguagens, portanto, foram moldadas para excluir, para objetificar, para tornar vidas matáveis, ou colonizáveis, ou oprimíveis, ou exploráveis,
É uma domesticação da sensibilidade, que faz com que a gente olhe para pessoas na rua e não questione por que essas pessoas estão na rua se há tanta casa para morar. Por que há tantas pessoas morrendo de fome se há tanta comida para comer? Por que há tanta gente pobre se há tantos bilionários e bilionários que são cada vez mais ricos, enquanto há uma multidão de pobres vivendo sem a menor condição humana? Porque os nossos desejos foram capturados e a nossa vontade de mudar as coisas, de transformar o mundo, de sonhar com uma forma de vida melhor, diferente, se esconde na captura do desejo que diz que, bem, eu queria ter mesmo era um iPhone, um Apple, um iPad, e que a partir do momento que eu tiver tudo isso, eu estou realizado enquanto pessoa, porque agora eu tenho um carro enorme, uma casa enorme, com um pé direito quíntuplo e uma coluna greco-romana estilo Gustavo Lima e esse tipo de coisa. A filosofia aqui não é somente teoria abstrata, ainda que esse seja um conceito bem abstrato. Ela é uma prática de autodesautomação do nosso olhar, do nosso gesto, da nossa percepção, da nossa escuta, para que a gente consiga se perguntar: que tipo de vida queremos sustentar? Que linguagem e, portanto, que forma de vida queremos habitar? Que vozes temos que escutar para isso? Retomar o conceito de forma de vida é resgatar o poder do banal, do comum, daquilo que se faz presente todos os dias, para todas as pessoas, para mim, para você. Mas não como uniformidade, como diferença, como alteridade, que se faz de maneira profundamente singular em cada pessoa. Mas principalmente como abertura ao outro, como essa possibilidade de se abrir novamente ao outro, de uma linguagem que não se reduza à lógica instrumental, mercantil do capital. E talvez o mais revolucionário para hoje seja isso: pensar, sentir e falar de outro modo. Porque assim, não que a revolução vai acontecer por conta disso, mas talvez a gente consiga imaginar as saídas revolucionárias que nem eu, nem você, nem os comunistas nenhum estão conseguindo encontrar. Não só as saídas, mas as práticas, os agires, os fazeres, os tentar revolucionários. E você, quer continuar vivendo no erro ou quer tentar construir uma forma de vida melhor? Até o próximo vídeo do Abecedário. Tchau, tchau e até a próxima.